um grupo de pessoas ali. Então, às vezes, o MAB vem questionar a Eletrosul. Claro que vem. Vem questionar, sim, porque as barragens que foram feitas, elas estão afetando a população. Mas, no fundo de tudo, o que a gente procura, junto, como movimentos sociais que somos, o sindicato e o movimento de atingidos por barragens, assim como outros movimentos sociais, é que a gente tenha a clareza que o nosso trabalho ele só tem sentido se ele tiver um impacto positivo para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira. E não é para o investidor da Engie que está dando risada lá com o lucro estrondoso que tiveram durante o ano passado. Enquanto isso, as nossas outras empresas passando dificuldades. Então, nesse sentido, por isso a gente está junto. E aí, as empresas públicas, se vocês olharem esse discurso todo, que a empresa não é eficiente, que ela dá prejuízo e etc., vejam os resultados operacionais, os índices de estabilidade do sistema, a porcentagem de horas que é produzida energia, distribuída energia, e nenhuma cidade brasileira tem sofrido com apagão, com raríssimas exceções. Por quê? Porque as empresas públicas que constituem esse sistema integrado têm trabalhado e muito para garantir isso. Só mais uma. E aí a gente olha, então, hoje, né, os interesses dos empresários da indústria de energia em 2016 entregaram um documento para o Michel Temer, e isso aí é uma análise do MAB, vai estar lá no site do MAB, vocês vão poder... Não sei se tu vai falar sobre isso. Então, eles têm alguns interesses que foram colocados explicitamente num documento. Manter o modelo privatizado, controlado por transnacionais, aumentar tarifas e retirar políticas públicas de subsídio para a energia elétrica, facilitar o licenciamento ambiental. Eles estão falando em 10 meses para licenciar uma usina hidrelétrica. Imaginem, vocês são engenheiros sanitários, ambientais, o que isso significa? Um estudo de impacto ambiental de uma usina como Giral, feita em 10 meses. Maior privatização, menor participação das empresas estatais, e eles pregam, os empresários que pertencem a esse Fórum das Associações do Setor Elétrico Brasileiro, o pleno desenvolvimento do mercado livre, grandes consumidores com preço de custo, mercado cativo, que é a gente que consome energia em casa, com preço internacional, um preço lá igual da França, igual dos Estados Unidos. Então, quando a gente tem um momento político instável, como a gente diz, e eu não disse primeiramente, mas eu vou dizer finalmente depois, nesse momento a gente tem que pensar o que está interessando quando a gente vê a enxurrada de colocações que são feitas sobre os serviços públicos, sobre o serviço de saúde, sobre o serviço de educação, a educação do jeito que vocês sabem como é que a educação tem trabalhado intensamente nos últimos anos, Ciências Sem Fronteiras e etc. Daqui a pouco mais, isso aí já está acabando, né? Então, quando a gente vê quais são os interesses que estão por trás de toda essa campanha, esse movimento, não só pela privatização, mas pelo desmonte do que é público, a gente vai perceber a que interesse está servindo. Sem dúvida, não é aos interesses do trabalhador brasileiro, do povo brasileiro. Então, assim, eu peço desculpas se a minha fala ela é mais generalista e muito pouco pode contribuir para essa questão realmente do modelo energético, mas deu para perceber um pouquinho como é que isso funciona e de que forma isso afeta a vida de cada um e de cada uma. E, para encerrar, eu não poderia deixar de dizer, segundamente, fora Temer. Bom, agora eu passo a palavra para o professor Ricardo. Você tem quer sentar aqui? Para você poder ver? Não tem. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Então, primeiramente, fora Temer, antes de tudo. Não consegui esperar, mas tudo bem. Eu gostaria de agradecer o convite da mesa para falar um pouquinho sobre a questão da energia.
e parabenizar pela organização do evento. Eu sei que é bem difícil organizar um evento desse tipo, trazer tantas pessoas para falar de temas diferentes, né? O título da apresentação aqui, eu vou trazer para vocês uma base técnica um pouquinho forte, tá? Vou chatear vocês um pouquinho aqui no começo, mas eu acho importante que a gente tenha bem claro aqui a base teórica do que é energia, para a gente poder depois abrir, discutir as questões mais sociais ali, né? Vocês vejam que eu deixei algumas coisas em negrito e tentei fazer uma sequência ali. Então eu não vou colocar um sumário, mas o título ele já é praticamente um sumário e ele já indica para nós o que nós vamos tentar discutir na apresentação, né? Então pode passar, por favor. Bom, então nós vamos falar aqui de energia. Eu vou chatear vocês no começo, mas depois eu não vou me ater tanto a detalhes técnicos da matriz em si, né? Vou tentar trazer aqui uma ideia de como é que a gente poderia agir daqui para frente. Então, para isso, a primeira coisa que eu queria fazer é definir de uma forma bem clara o que é energia, né? Então, a energia ela é o corolário da primeira lei da termodinâmica. Então, esse corolário, essa palavra aí, bem difícil até de se falar, né? Ela é uma consequência. Então, quando se desenvolveu o conceito de energia no século XVIII, XIX, ele veio para preencher uma lacuna dos experimentos. Então, o conceito de energia ele não é matemático, ele é físico. Então, a energia ela faz parte da termodinâmica, e a termodinâmica é a ciência, de fato, é a ciência do estudo da energia e entropia. Então, quando a gente aplica a termodinâmica, vem aquela equação clássica, né? Q menos W igual a DU. Então, essa é a base que a gente usa para modelar todos os sistemas de energia. Eu poderia usar a segunda lei também, mas não vem ao caso aqui. Depois, como é que a gente aplica ela, né? Por que a gente aplica energia? Essa é uma pergunta. Por que ela é tão importante assim na nossa vida, né? Então, a energia está ligada com todos os processos que têm algum tipo de movimento, molecular ou movimento de próprias pessoas, veículos, etc. Vibrações, quando você circula, quando você nada, quando você pensa. Então, a energia está relacionada a tudo, toda essa questão de movimento. Então, por isso que ela é tão presente, por isso que é tão fácil a gente falar de energia, né? Eu até escrevi ali a última linha, que ela tem também uma conotação abstrata. Todo mundo pode falar sobre energia, é muito fácil, né? A gente discorrer sobre ela, chegar no ambiente e falar, pô, esse lugar aqui está com uma energia positiva, aqui não está, a vibração não está legal, não gostei, não me senti bem. Então, tudo isso está relacionado com esse sentimento que a gente tem, né, sobre a energia, como é que a gente vê ela. Então, ela tem uma capacidade assim de entrar na nossa vida e é muito fácil, é muito legal de discutir sobre ela, né? Passar, por favor. Então, esse fato de que ela é muito presente na nossa vida, durante o século XX, a partir mais da Revolução Industrial, e mais notadamente no século XX, o consumo energético foi muito alto, né? Depois da Revolução Industrial, então o carvão foi a base da Revolução Industrial, e aí começou a ter esses problemas trabalhistas, de crianças até trabalhando nas minas, e começou a ter poluição e emissões, e etc. E aí as pessoas começaram a se questionar o que é que estava acontecendo em determinados centros, né, como as grandes cidades europeias, principalmente Londres. E aí começou-se a ter esse primeiro questionamento, né, chuva ácida e etc. e tal. Mas ainda ninguém tinha condições de vencer a ciência, porque a indústria ela sempre foi muito poderosa. Então a indústria automobilística, a indústria do petróleo, ela conseguia, a indústria do tabaco também assim, né? Eles conseguem pagar consultores e aqueles consultores eles falam as coisas às vezes que a indústria quer ouvir. Então não se tinha capacidade, a sociedade civil não tinha capacidade de
conseguisse contrapor aos grandes interesses dessas grandes indústrias. Mas quando uma coisa bem engraçada, que a própria tecnologia se traiu, né, os próprios pessoas que estavam incentivando essa tecnologia, elas foram traídas pelo resultado, porque a primeira vez que foram divulgadas fotos do planeta, lá em 1960 e 1966, aquela foto da Lua, as pessoas começaram a perceber que existia um organismo, que aquilo não era simplesmente ficar só emitindo, queimando e ganhando dinheiro, mas aquilo ia retornar para eles. Então, quando os grandes donos perceberam que eles também iam começar a ser afetados, as coisas começaram a mudar. Então, todo mundo começou a perceber que é um planeta só, não tem para onde fugir. Então, começaram a vir essas grandes conferências do clima, né? Primeiro, em 1972, Estocolmo, e aí começaram a vir economia ecológica, começou a vir os primeiros movimentos de ecologistas. Daí depois veio a Rio 92 e agora Paris 2015, é o marco, né, com um grande acordo do clima. Não que isso queira dizer que as coisas vão mudar para nós agora, mas são só pequenos passos que vão acontecendo. E vocês vejam que, ao mesmo tempo que a corrida espacial ela proporcionou essa consciência coletiva de saber que está todo mundo no mesmo barco, que nós temos que cuidar do planeta, ao mesmo tempo já tem empresas que já estão fazendo, como a SpaceX, já estão fazendo voos para o espaço. Então, já tem pessoas que estão pensando em fugir daqui, na verdade. Destruir tudo e ir embora, provavelmente assim. Então, é isso que acontece, a gente dá um passo para frente e dá dois para trás, ou às vezes dois para frente e um para trás, né? Faz parte da evolução. Então, passando um pouco aqui para a parte mais, voltando para a parte física, né? Se vocês olharem aqui aquilo que parece uma bolacha ali, aquilo ali é um balanço de energia do planeta. Então, bem do lado esquerdo lá, vocês viram que tem um Sol. Então, toda a energia que a gente tem no planeta vem do Sol. Mesmo petróleo, que está há milhões de anos, ele recebeu energia do Sol, as plantas, etc., absorveram essa energia, e durante milhões de anos teve-se o processo geológico para a produção de petróleo e carvão. Então, o balanço, se a gente olhasse hoje, então ele recebe uma quantidade de energia do Sol, ele absorve um pouquinho, reflete um pouco na camada de ozônio e vem para a Terra. Ao mesmo tempo, tem energia geotérmica. Só que o processo de transferência de energia e de massa, ele também ocorre em escala muito, muito, muito lenta, que é relacionada às chuvas e erosão dos continentes, né? Então, a gente tem toda essa matéria que escorre ali, relacionada pelo ciclo de carbono, volta para o manto, e aí a Terra vai absorvendo esses minerais e vai movimentando a crosta. Então, daqui a milhões de anos, a gente vai ter um outro continente. E o que está acontecendo aqui é que, se a gente olhar aqueles principais ciclos ali, né, tem todos os ciclos envolvidos aqui na Terra. E ali, cada ciclo ele tem uma determinada quantidade de energia. Essa quantidade de energia ela faz com que as placas tectônicas se movimentem, que nós tenhamos chuvas, energia eólica, a água sobe, cai na montanha, movimenta hidrelétrica, tem as plantas que a gente pode consumir a lenha e produzir energia, etc. E aí o movimento, tudo isso, toda essa movimentação geológica, o envelhecimento geológico da Terra, ele era causado só por aqueles agentes ali. Mas agora o consumo global de energia, o consumo antropogênico, né, ele é composto pelos seres humanos, ele está chegando num patamar que fica igual aos entes geológicos. Então, o planeta ele tem um ator novo na dinâmica na dinâmica geológica. E esse ator somos nós, né? Então, não é só o aquecimento global que a gente está... Pode voltar um pouquinho? Não é só o aquecimento global, nós somos uma força geológica já. Então, isso aí muda consideravelmente a forma como que nós temos ou deveríamos ver a matriz energética, né? Não é só as emissões, mas principalmente a quantidade de energia, o quanto que nós estamos consumindo, né? E será que isso é necessário? Bom, próximo, por favor.
E aí eu vou falar um pouco agora sobre por que o petróleo ele é tão usado, né? Se a gente olhar aqueles ciclos ali, você pode modelar ele como máquinas térmicas. É uma máquina está acoplada à outra, como se fosse um motor está puxando o outro. Então, recebe energia do Sol, aí o Sol movimenta a atmosfera, essa atmosfera faz a chuva, ela lava os continentes, as matérias entram, são absorvidas, e isso você vai fazendo um ciclo. A eficiência de todos esses ciclos aqui, dos ciclos naturais, se a gente não tivesse máquina artificial, a gente conseguiria ali uma eficiência de 2%. Então, a planta, a fotossíntese da planta, ali a convecção natural, energia eólica, a gente tem 2% de eficiência. E isso a gente vai ver que é uma eficiência baixa. Na atmosfera, a gente tem uma quantidade absurda de energia, mas a eficiência de transformação é muito baixa, né? E o que significa que eu tenho uma eficiência muito baixa, né? Significa que para o uso humano, para o que nós queremos aqui, nós queremos movimentar as coisas, nós queremos produzir alimentos, triturar as coisas, nos movimentar daqui para a escola, para a universidade, etc. Nós precisamos de trabalho. Então, essa que é a definição de eficiência, né? O quanto de trabalho que eu consigo para aquela determinada quantidade de energia. Aí vocês olham naquela tabela ali do lado esquerdo, ó, a turbina hidrelétrica me dá 85% de eficiência. Então, muita eficiência, muito alta, mais ou menos, né? Ali, ó, motor a gás, turbina a gás, 30% de eficiência, muito maior. Motor diesel grande, de caminhões, de navios, etc., 40%. E ali a última, acho que é de cogeração, né? Se eu tenho geração de energia elétrica e mais calor com motor a combustão, eu tenho 70%. Tá, isso aí é legal, é alto. Mas a segunda coisa é que o petróleo, ele já tem uma logística de transporte. E ele é muito diversificado no uso. Então, posso produzir polímero, posso ter indústria petroquímica, eu posso ter diesel, querosene, etc. e tal. E eu transporto ele muito rápido. Então, se eu preciso lá na Amazônia, eu levo por cabotagem, 2 dias ele está lá. Agora, eu não posso pegar o vento e falar, vá lá para não sei onde. Né? Então, essa facilidade do petróleo que torna ele tão presente. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber quando quer mudar alguma coisa é saber por que ela é usada, qual que é a facilidade, né? Por que ela é tão procurada. Então, são 2 motivos. As máquinas têm uma eficiência relativamente alta e a disponibilidade da fonte é muito boa. Então, ela é muito lucrativa e movimenta um mercado muito grande, né? Aí a gente vai para a hidrelétrica também. Ela tem uma alta eficiência, envolve investimentos altos, movimento, economia. Isso os empreiteiros gostam bastante, né? A energia eólica tem um caráter altamente renovável, fortemente renovável. E a solar, que quando você coloca um coletor solar, né, por isso que é fotovoltaica ali, então você produz energia elétrica. Então essa densidade de energia ela é muito maior do que uma planta consegue transformar. Então, o coletor fotovoltaico, ele te dá uma eficiência muito maior do que a planta. Mas se você considerar, por exemplo, o material de silício, etc., que você usa na produção, aí já fica um pouquinho diferente. Não é mais tão renovável assim, digamos, né? Então, é tudo uma questão de análise. Como é que a gente vai olhar aquele sistema? O que ele vai trazer de benefício e quais vão ser os malefícios? E aí se entra na questão do como a gente vê a energia, né? Hoje em dia é tudo, eu até coloquei o termo em inglês ali, né? É tudo high speed, fast food, é tudo imediato. As pessoas querem tudo para agora, né? Nessa sociedade industrial. E aí quando você tem as coisas rápidas, significa que você se desloca muito rápido. Então você percorre um espaço muito grande num tempo muito pequeno. E fisicamente, para você fazer isso, você vai consumir muita energia, né? Você não consegue fazer isso se você não consumir energia. Então é muito fácil eu pegar um avião agora e estar em Recife daqui a 2 horas. Ou estar em Brasília daqui a 1 hora para uma reunião. Ou até mesmo eu vou para a Europa fazer férias, fico uma semana e em um dia eu estou lá. Aí,
eu coloquei um exemplo aqui, né, que foi o que eu fiz, que trabalhei aqui na minha tese, de produção de querosene de aviação. Se você pegar aquele aviãozinho pequeno ali, aquele avião é um avião grande, para 200 passageiros. O grande é o A380. Se a gente pegar aquele aviãozinho pequeno, ele consome 1 kg de querosene por segundo para decolar. Isso representa, se eu pegar 9 aviões daquele ali, eu tenho uma turbina de Itaipu de energia. Então, se eu pegar toda a decolagem em Guarulhos, só em Guarulhos, sem deixar o Galeão e os outros aeroportos, já praticamente é uma Itaipu de potência. E para eu gerar, por exemplo, um voo entre a Austrália e os Estados Unidos, eu vou precisar de 330 toneladas de querosene de aviação. Isso do petróleo. Eu poderia produzir através de óleo de palma, ou biodiesel de soja, etc. E para eu conseguir essa quantidade de combustível, eu precisaria de 300 hectares. De plantar 300 hectares e deixar isso parado por 1 ano para fazer um voo. Então, com essa rapidez que a gente tem hoje, a gente não vai conseguir substituir o petróleo. Efetivamente, não se tem condições, a menos que se mude o modo como a gente vê as coisas, né? Então, a rapidez que nós vivemos hoje, essa voracidade, ela requer um consumo muito grande. E é por isso que eu coloquei ali. Isso é uma dependência social, né? É a visão de mundo da sociedade contemporânea de querer tudo para agora. E a pergunta que se faz, mas isso é realmente necessário? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês, né? Isso é realmente necessário. Aí eu coloquei aqui, para deixar isso bem claro, que isso aqui, a questão de engenharia, nós conseguimos responder. Nós podemos dar soluções. Nós podemos fazer transporte intercontinental, por dirigíveis, por exemplo, demorando 100 dias, como era na década de 40. Ou a gente pode melhorar isso aí para que sejam 10 dias, movido a energia solar, por exemplo. Então, as soluções, elas existem. Mas o que tem que ser feito é uma discussão social. Tem que ter mais pessoas envolvidas na discussão de o que nós queremos para o futuro. Porque mesmo que o colega da Petrobras colocou aqui, o petróleo, ele há tempos que se diz que vai acabar, né? Então ele vai durar, sei lá, mais 200 anos, 500 anos. Mas ele demorou 100 milhões de anos para ser produzido. Então, nós estamos agindo aqui como civilização de uma forma extremamente irresponsável. Nós vamos consumir em 500 anos o que a natureza demorou 100 milhões de anos para produzir. Então, em termos de, se a gente fizesse alguns cálculos termodinâmicos aqui, isso é de deixar o cabelo, ficar de cabelo em pé, o que nós estamos fazendo com o planeta. E a história diz mostra claramente que o planeta vai continuar. Várias espécies já foram extintas, né? Isso está bem claro. Tá, então, só volta um pouquinho ali naquele slide anterior. Então, é isso que eu queria dizer, que deixar com toda essa discussão, né? As decisões são políticas, mas, para isso, a gente tem que ter bem forte o conceito da engenharia, né? O que é a energia. E como é que a gente pode usar ela para poder propor decisões ou fazer proposições baseadas em coisas factíveis, né? Que a gente consiga um consenso, que seja possível chegar num consenso. Então, é isso que é importante, casar o conhecimento sólido da engenharia com a participação política. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho aqui da matriz brasileira, se vocês olharem lá naquele gráfico da EPE, tá? Então, essa empresa brasileira aqui, do Ministério de Minas e Energia, ela dá para vocês muitos dados. Então, era bom vocês olharem depois, quem tiver curiosidade, que tudo que eu tirei daqui veio de lá. E aqueles gráficos de pizza, vocês podem ver como mudou a matriz. Porque em 1970, tinha muita dependência ainda, era um país rural, né? Então, por isso que a gente vê que a matriz energética era basicamente lenha e biomassa. E não existia o petróleo. Aí veio o choque de petróleo dos árabes, né? E aí a Petrobras, até o Bautista Vidal, eu vi algumas palestras dele, ele conta bem como é que foi a história. E no começo, os americanos e o grupo do G7, eles não acreditavam muito que a Petrobras ia conseguir produzir petróleo. Daí eles falaram, não, tudo bem, vocês podem tentar.
Daí, quando eles perceberam que a Petrobras começou a produzir centenas de milhares de barris, daí eles começaram a olhar de volta aqui. E agora, com o pré-sal, então, todo mundo sabe como é que está a discussão, né? Aí, se a gente olhar agora como é que está aqui a matriz brasileira, ela está bem mais diversificada, né? E aí, é importante também, quando a gente fala em matriz, para não confundir, que existe a matriz elétrica, que às vezes você tem uma matriz elétrica, geração elétrica, aí o Brasil é imbatível, 80% de energia renovável. E tem a matriz global, onde entra o petróleo, né? A evolução, pode passar, por favor? A evolução da matriz, ela vem mudando um pouquinho, né? Porque a gente já não tem mais condições já não tem mais tanto rio para fazer hidrelétrica, e também tem muito mais participação popular. A gente não consegue mais, nunca se faria uma Itaipu, é impossível se construir uma Itaipu hoje, com o nível de consciência social que nós temos, né? Porque Itaipu causou bastante impacto, só para dar um exemplo. Então, o que está se fazendo hoje? Ó, uma boa notícia é que a participação eólica já está crescendo bastante. E isso necessita, porque a energia eólica é produzida mais na região Nordeste. Então, você precisa trazer essa energia para cá. Para cá, por que para cá, eu digo? Porque o centro de carga do sistema está na região Sudeste. Então, o que acarreta isso? Você tem que gastar com linhas de transmissão e etc. Então, uma das discussões seria o seguinte: por que nós não distribuímos a indústria brasileira? Por que deixar tudo aqui na região Sudeste? Ali São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Então, é muito mais fácil você distribui a tua riqueza, deixa mais estável, e não precisa ter tanto investimento em transmissão. Pode passar, Deus. Aí, aquele gráfico mostra um pouquinho o que precisa ser feito para fazer essa transferência de carga para o centro de carga, que é o Sudeste ali. Então, essa é uma discussão também, que eu vou deixar para vocês, né? A questão industrial. Eu não sei se tem alguma banca sobre isso no evento, mas talvez pudesse, para uma outra edição, repensar a indústria brasileira, né? Matriz industrial. Então, com relação à energia, é isso que acarreta, né? Nós precisamos ter muitos investimentos para transferir essa energia. Uma das formas de se acabar com isso, ou se minimizar esses investimentos, seria descentralizar. Ali eu mostro para vocês uma pequena quantidade das fontes renováveis de energia. Então, a gente tem uma infinidade de fontes aqui que podem ser usadas em nível local. Tá? Eu vou falar de duas que eu conheço bastante, que é a utilização de óleos vegetais e biogás. Pode passar? Então, eu trabalhei com essas duas fontes, principalmente, e o que a gente percebe com tudo isso é que algumas coisas a gente pode fazer para melhorar essa matriz, né? Para deixá-la, para democratizar. Porque, inclusive, tem a questão da pessoas que não têm eletricidade. Eu já na casa dos meus avós, tinha geladeira a querosene, não tinha luz. Então, eu sei como é que é. Quando eu era criança, mas eu me divertia bastante com isso, né? Mas eu acho que é bem complicado, é uma limitante muito forte para o povo. Então, essa descentralização da matriz, ela também vai nesse sentido. E o que a gente propõe para descentralizar? Aqui eu trouxe para vocês um trabalho que a gente tem no laboratório, que é a substituição do óleo diesel por óleos vegetais. Então, principalmente comunidades isoladas na Amazônia, onde não chega, é muito difícil você investir em linhas de transmissão, você pode ter um motor a diesel sendo alimentado com óleo de palma, por exemplo. Então, era esse o nosso objetivo, inclusive era um projeto da Eletrosul, né? E aí a gente fez uma estimativa, por exemplo, para o estado do Mato Grosso, nem falando de Amazônia, de quanto custava, como era a realidade em 2012, da comparação dos valores de combustível. Então, se uma pessoa produz o próprio óleo, se ela tem o sistema de esmagamento dela, ela tem muito maior capacidade de autossuficiência e não precisa mais pagar aquele valor elevado pelo diesel.
Então, se a gente fizer essas contas, pode passar, por favor? Fizer umas contas rápidas,